Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo tutorial. Aqui é o Alan Cell e hoje estou aqui com um grande desafio. Temos que trocar o conector FPC do display de uma placa de celular Xiaomi. E quem mandou essa placa para mim foi um técnico lá da cidade de Salgueiro, Pernambuco. E agora a gente vai lá para minha bancada para eu mostrar para vocês o porquê que vai ser tão complexo fazer a troca desse conector FPC. Então pessoal, essa aqui é a placa do celular Xiaomi que a gente vai fazer o reparo. E o conector FPC que precisa ser substituído é esse aqui. Não sei se está dando para vocês verem, mas ele está quebrado. E qual a grande dificuldade de fazer a troca desse conector FPC? Porque a gente vai ter que usar o ferro de solda. 100% aqui no ferro de solda. Se a gente usar a estação de ar quente, aí vai bagunçar a solda da memória e da CPU que ficam aqui. Eu vou tirar aqui essa blindagem para vocês verem. Aqui ó, memória e CPU podemos ver que são resinadas. Ou seja, e fica mesmo aqui ó. Fica mesmo debaixo aqui do conector FPC. Se jogar calor aqui com a estação de ar quente, é quase certo que essa placa vai parar de ligar. Então temos que trocar o conector FPC 100% com o ferro de solda. Por isso que vai ser um grande desafio. Então vou colocar aqui a blindagem de volta. E agora a gente vai lá para o microscópio para a gente começar o reparo. E vejam só como está aqui o conector FPC. Essa parte aqui já está praticamente solta. Vou utilizar aqui o bisturi para cortar esse plástico, bem aqui assim. Temos que cortar esse plástico cuidadosamente. Vamos cortar aqui desse outro lado também. É sempre com muito cuidado. E após cortar, a gente consegue remover ele facilmente. Agora a gente vem com o bisturi aqui por essa parte. E a gente consegue remover esse plástico. Esse plástico aqui é todo de encaixe. Feito isso, agora eu vou aplicar fluxo pastoso aqui em todos os pinos. Vou ligar meu exaustor de fumaça. Vou calibrar aqui o ferro de solda em 380 graus e vou usar a ponta faca. Então agora o que temos que fazer é ir adicionando solda aqui nos pinos. Sempre com cuidado. Vamos adicionando solda, fazendo a limpeza da ponta do ferro na esponja metálica. Vou virar assim para eu conseguir uma melhor posição aqui para ir removendo os pinos. Ó pessoal, é bem fácil. Vai fazendo esse movimento aqui, que aí você consegue remover todos os pinos facilmente. Agora só falta remover esse grandão aqui. E para remover esse, a gente encosta o ferro aqui, adiciona um pouco de solda e pronto, já conseguimos remover. Esse pedaço que ficou aqui é apenas do plástico. Pode pegar ele com a pinça. Agora eu vou utilizar aqui a malha dessoldadora e o ferro de solda para remover essa solda antiga a zero. Temos que tomar cuidado aqui com os componentes. Vou cortar aqui a malha dessoldadora e será necessário adicionar um pouco de fluxo pastoso aqui.
Vou virar aqui a placa porque temos que sempre estar procurando qual é o melhor jeito de trabalhar. Sempre que necessário, aplica mais fluxo. E agora eu vou fazer a limpeza. Eu vou usar aqui essa nano esponja e álcool isopropílico para ver se a gente consegue limpar. Se não conseguir, aí eu uso outro método. Ficou super limpo. A única placa que eu tenho aqui que possui um conector FPC compatível é essa daqui. E como vocês podem ver, está bastante feio aqui nessa parte e tem um pouco de oxidação. Então vou fazer a limpeza desse conector para a gente ver se vai dar para usar ele. Acredito que ainda dá certo. Vamos observar aqui como ele está. Apesar de estar um pouco feio, esse conector FPC ainda presta. Ele ainda está bom. Então agora eu vou fazer a remoção desse conector FPC para a gente soldar na placa que a gente está recuperando. Aplicamos fluxo pastoso em volta aqui do conector. Vou ligar o exaustor de fumaça. E vou ligar aqui a estação de ar quente. A estação de ar quente eu vou deixar calibrada em 350 graus. Vazão de ar 50%. Vamos ver se sai com essa temperatura. Se não sair, aí a gente aumenta a temperatura. Vamos começar aqui o aquecimento. Bom pessoal, para a gente conseguir retirar esse conector mais rápido, eu vou colocar em 380 graus e a vazão de ar em 50%, porque assim acho que vai sair mais rápido. E também essa placa aqui é uma placa sucata que não presta mais. Vamos fazendo movimentos de vai e vem e tocando com a pinça para saber se a solda já entrou em fusão. Vamos observando também aqui a solda dos pinos para a gente observar se a solda já entrou em fusão. Quando a solda começar a brilhar de todos os pinos aqui, significa que entrou em fusão. Observe que já está começando aqui a brilhar. Mas só podemos retirar o conector quando toda a solda estiver brilhando. Faça movimentos rápidos, porque senão o plástico do conector será derretido. Vamos ver aqui se deu certo retirar ele sem danificar. Acredito que sim. Ele caiu aqui. E olha só pessoal, consegui retirar o conector sem causar nenhum dano a ele. Conector removido com sucesso. Agora vamos soldar na placa que a gente está recuperando. Aplicamos fluxo pastoso aqui em todas as ilhas de soldas. E em seguida vamos aplicar um pouco de solda em pasta. Eu vou usar a solda em pasta porque essa solda aqui é de baixa fusão. Ela é de 183 graus.
Por isso que eu não vou usar solda em fio. Espalha bem assim. Agora a gente vai utilizar o ferro de solda calibrado em 380 graus e vamos usar a ponta faca. Temos que ir passando aqui a ponta do ferro com a intenção de deixar um pouco de solda em todas as ilhas. Caso necessário, adicione mais solda em pasta. Agora irei fazer aqui a limpeza. Ficou algumas ilhas aqui que precisam de mais solda. Então vou aplicar o fluxo pastoso. Na verdade só essa daqui vai precisar. Vou colocar um pouquinho de solda em pasta. E vamos ver se a gente consegue colocar um pouco de solda nela. Aqui já está bom. Agora irei aplicar fluxo pastoso aqui nas ilhas novamente. E vou posicionar o conector. Eu vou tentar soldar o conector 100% com ferro de solda. Vamos ver se dá certo. Caso não dê certo, aí a gente vai ter que procurar outro método.
Aqui o conector já está na sua posição correta. Podemos observar que todos os pinos estão em cima das ilhas de solda. Então vamos seguir aqui com a soldagem. Vou abaixar um pouco o conector com a pinça e vou começar a soldar aqui os primeiros pinos. Estou usando o ferro aqui com a ponta faca, justamente porque se usar a fina talvez a solda não derreta. Devemos sempre pressionar com a pinça para que o conector fique bem posicionado no seu local. Vou aplicar aqui mais fluxo. Se a gente usar uma ponta fina no ferro de solda, vai ter algumas ilhas aqui que o ferro não vai conseguir derreter a solda. E se a gente usar uma ponta faca, igual eu estou fazendo, corre o risco aí de danificar o plástico do conector. Então vamos tentando aqui com a ponta faca para ver no que dá. E como tem alguns componentes aqui ao lado do conector, aí dificulta bastante a soldagem. Bom, agora eu vou fazer a limpeza para ver como que está a situação. Provavelmente vai ter que ressoldar mais alguns pinos, eu acredito. Estou vendo aqui que alguns pinos precisam ser ressoldados. Vou usar o bisturi para cortar aqui esses plásticos que o ferro encostou. Aplicamos mais fluxo pastoso. E vou seguir aqui tentando fazer a ressolda dos pinos. O ferro encostou bastante aqui no plástico. É bastante sem apoio, tá, pessoal? E eu não quero usar ar quente porque do outro lado da placa tem memória e processador resinado. Ficam exatamente debaixo aqui desse conector. É você aquecer e dar adeus para sua placa. Então é melhor tentar com ferro de solda mesmo.
porque as chances são maiores da gente conseguir. Agora eu vou tentar com a ponta fina. Vamos ver se com a ponta fina do ferro dá mais certo aqui, porque com a ponta grossa tá bastante difícil. Olha só a dificuldade que é para conseguir soldar. A ponta fina ela não consegue derreter a solda de alguns pinos aqui. Mas eu vou soldar aqui pelo menos os que eu conseguir. E aí depois eu vejo o que faço com esses outros. Desse lado aqui acredito que já está bom. Agora eu vou soldar do outro. Desse outro aqui acho que ainda precisa fazer a soldagem de alguns pinos. Acredito que eu já soldei aqui todos os pinos. E agora eu vou fazer a limpeza. E depois conferir se realmente os pinos estão bem soldados. Vamos tocando com a pinça para ir verificando se todos os pinos ficaram realmente bem soldados. Aqui desse lado tá tudo ok. Todos os pinos estão bem soldados. Temos que verificar esses pinos grandes aqui também, porque eles são importantes. E agora vou verificar como estão os pinos aqui do outro lado.
Tudo ok, pessoal, todos os pinos aqui estão bem soldados. Então esse aqui é o tamanho real do conector que a gente fez a troca. Vejam só como é pequeno aqui os pinos, muito pequeno mesmo. Só é possível fazer esse reparo através do microscópio. Então agora, pessoal, vou fazer aqui a pré-montagem do celular e vamos ver se vai funcionar. Vamos ver se vai dar imagem. Esse conector que a gente trocou é do display. Deixa eu só encaixar aqui o cabo flat da tela bem certinho. Já conectei. Vou conectar o cabo flat da bateria. Somente esses dois mesmo. Agora vou pressionar a placa para que ela faça contato aqui com os botões. Vamos pressionar o botão. E como vocês podem ver, a tela já deu imagem. Apareceu o nome aqui, Redmi, e o símbolo do Android. Bom, pessoal, então aqui o celular já ligou por completo. Como vocês podem ver, a imagem está ok. E o touchscreen também está funcionando aqui perfeitamente. Teve que cortar aqui o vídeo porque apareceu os contatos do cliente. Mas como vocês podem ver aí, ó, está tudo funcionando perfeitamente. Certo? Então deixa seu like, se inscreve no canal. E caso você tenha interesse em adquirir o nosso curso completo de conserto de celulares, o link vai estar na descrição deste vídeo. Vou ficando por aqui e nos vemos na próxima aula.